Como é que a gente pode definir o autismo? O autismo, ou o transtorno do espectro autista, como é mais compreendido hoje em dia, é, antes de tudo, um diagnóstico sindrômico. Então é fundamental que você saiba a diferença entre síndrome e doença. Se você não viu esse vídeo meu, clica no link aqui, onde eu explico. Então, uma síndrome é um conjunto de sinais ou sintomas que pode acontecer em várias doenças. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que o autismo ele pode ter múltiplas causas. É um conjunto de alterações comportamentais que pode acontecer em vários quadros diferentes. Basicamente, onde há uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, hoje em dia, o autismo é mais compreendido como uma doença biológica do que do campo do psiquismo, como era no começo de suas descrições. Então, note que o autismo é uma síndrome heterogênea. Ou seja, existe uma diferença muito grande entre os próprios autistas. Vai ter autista, por exemplo, que vai conseguir sim, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, te encarar no olho. Quando o autista é muito grave, como foi a descrição inicial do Kanner em 1943, ele vai te olhar te atravessando, um olhar que atravessa a pessoa. O autista ele pode ter uma esquiva, na maioria dos casos, é verdade, de olhar, ele te olha meio de lado, ou ele não te encara nos olhos. Então note que existe uma heterogeneidade, existe uma variação muito grande de um indivíduo para outro indivíduo portador de autismo. Pode variar, por exemplo, em termos de inteligência. Você pode ter autistas com a inteligência, aos 18 anos vai ter uma inteligência de uma criança de 2 ainda. Ou autistas super inteligentes e até, numa minoria esmagadora dos casos, superdotados. Então, Eric, já que eles são tão diferentes, o que eles têm de semelhante? O que caracteriza o autismo? Então nós estamos hoje aqui para falar sobre as duas características centrais do autismo. São aquelas que são universais, que todos os autistas têm que ter. Se não houver uma alteração dessa, você não pode codificar o cara como autista. O que é isso? Quais são elas? As alterações do comportamento social. Então o autismo, antes de tudo, é um transtorno que cursa com uma limitação muito grande nas relações interpessoais entre duas pessoas ou sociais. E o segundo sintoma core é comportamentos repetitivos e restritos. Ou seja, o autista tem uma maneira muito peculiar de se comportar, como a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Então vamos falar do primeiro sintoma core, que é a dificuldade de comunicação social. Então, uma das maiores dificuldades, se não a principal dificuldade do autista, é a capacidade de interpretar a linguagem não verbal. Note que, para nossa evolução, nós somos seres gregários, a gente precisa um do outro para chegar onde a gente chegou. Então, é fundamental que a gente consiga compreender, através de gestos, posturas, mímica facial, se a gente está agradando ou desagradando o outro. A gente vai ter um reforço positivo sobre as nossas próprias qualidades de acordo com isso. E é justamente aí a falha principal no desenvolvimento do autista. Ele não tem essa capacidade. Segundo a teoria da mente, eles dificilmente conseguem ter empatia. Porque se ele passa e vê uma outra criança triste, ele não se importa. Por quê? Porque ele não entende que aquela criança está triste. Então ele não sabe quando ele está sendo desagradável ou quando ele está sendo agradável. Então muitas vezes ele faz uma aproximação inadequada. Eu conheci uma menina autista que as pessoas do setor de trabalho dela vinham se queixar comigo que ela era desagradável e ainda assim queria almoçar com as pessoas como se nada estivesse acontecendo. As pessoas não sabiam que ela era autista. Então, nota que é uma deficiência, mesmo nos casos mais leves, nos casos de Asperger, é uma deficiência grave para a evolução da pessoa. Então veja que no mundo existe uma barreira muito grande para esses indivíduos. No âmbito laboral, no âmbito pessoal, porque eles desejam sim ter relacionamentos, muitas vezes não sabem como. Isso pode ser visto na infância, já na idade mais tenra.
crianças com autismo mais grave, elas podem não exibir um comportamento social do tipo sorrir de uma maneira recíproca. Uma das características típicas e bem fidedignas do autismo é a capacidade de imitar os gestos, de imitar os pais, imitar quando solicitado. Então, sorrir ou, por exemplo, não fazer aquele se aprontar para ir para o colo quando alguém ameaça pegar o colo, a criança fica lá hiporresponsiva. E à medida que vai crescendo, o ambiente social vai pedindo mais daquela criança. Então, casos mais leves podem ser notados apenas numa idade de 7, 8 anos. Mas já numa idade de 4, 5, você observa que aquela criança não quer brincar no recreio, não se importa, não se interessa por brincar. E não tem a capacidade, entra no meio de um jogo e sai no meio do jogo, não importa se o time dela está ganhando ou está perdendo, porque não percebe que aquilo é um fenômeno desagradável. Então eu não preciso dizer aqui o quanto que é difícil para as pessoas que não compreendem o autismo compreenderem essa criança que vai se tornar alvo de bullying. Muitas vezes vai ser uma criança que as pessoas não querem ter por perto. Durante as brincadeiras, muitas vezes vão querer mandar editar as regras. Então há um prejuízo fundamental na relação com o outro. Esse é o primeiro sintoma core que eu queria falar com vocês. O segundo sintoma core, universal entre os autistas, é o comportamento repetitivo e estereotipado. O que quer dizer isso? Bom, nas crianças mais graves, você vai ter estereotipias. São movimentos do corpo que não têm muito propósito, como, por exemplo, o movimento pendular do tronco, de ficar se balançando, ou às vezes de ficar tocando nas pontas dos dedos. A estereotipia não precisa ser só de gestos e movimentos, mas, por exemplo, de lugar. Então, a criança pode buscar estar sempre num lugar, como, por exemplo, um cantinho do banheiro. Nos casos mais leves, vai se manifestar com um brincar um pouco diferenciado. Por exemplo, usar brinquedos que têm um fim com outro fim. Me dá um exemplo, Eric. Eu conheci uma criança autista que ele amava um dinossaurozinho dele, ele tem um apego. O autista pode ter isso também. Um apego, às vezes, por objetos inanimados, como, por exemplo, uma panela. Ele usava esse dinossauro para rodar. E ele passava a manhã inteira rodando o dinossaurinho dele de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, o autista, muitas vezes, usa os brinquedos de uma maneira que as crianças típicas não usam. Por exemplo, pegam uns animaizinhos, em vez de brincar na fazenda, eles vão alinhar e ficar brincando e separando por cores, não da maneira típica como as outras crianças costumam brincar. Note que não é porque o seu filho faz isso que ele é um autista, muito longe disso. Crianças saudáveis podem ter alguns desses sintomas. Uma coisa fundamental que eu quero dizer para vocês é a seguinte: para que seja autismo, tem que ter um transtorno na vida da criança. Então, se a criança tem algumas dessas características, mas não tem nenhum transtorno em suas vidas, a gente não pode dizer que isso é autismo. Os interesses aqui também vão ser muito restritos. Então, às vezes, por exemplo, uma criança pode cismar com aviões. E aí vai querer falar o tempo todo de avião. Se você chegar com outro assunto para ele, não interessa. Uma outra criança chega com um videogame, alguma coisa, ele não vai dar bola. Agora, se você chega com uma miniatura de avião, aí o olho dele brilha e ele fala tudo sobre o avião, ele dorme pensando em avião, ele quer livros de avião. Então tem interesses muito peculiares e restritos. Dentro desse comportamento repetitivo, estereotipado, se enquadra, por exemplo, rotina. O autista, ele é muito apegado à rotina, hora de dormir, hora de levantar. Às vezes, se você vai fazer uma coisa que parece simples, como inverter o horário do banho com o da alimentação, ele pode fazer um ataque de birra, de choro, que você não vai entender, mas que na realidade foi o fato de você ter mexido na rotina dele. A gente vai ver no próximo vídeo sobre as alterações sensoriais que estão presentes na maioria dos autistas. Então, o mundo para eles é muito mais difícil de absorver do que para quem não é autista. E muitas vezes a rotina é uma maneira de se defender desse caos de estímulos sensoriais que ele recebe. Então, uma coisa muito marcante, aquela criança que tem uma rotina muito rígida, muito específica, tem que ser investigada nesse sentido. Lembrando então que à medida que a gente foi
entendendo mais o autismo, a gente criou leis que amparam tanto o autista quanto os responsáveis. E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, eu vou postar um vídeo só sobre o Estatuto do Deficiente, onde eu vou esmiuçar tanto a definição quanto os direitos que essas pessoas vão ter. Então hoje nós tratamos dos dois sintomas core, sintomas centrais, sintomas universais, que todos os indivíduos com transtorno do espectro autista possuem. Existem muitos outros sintomas, alterações do neurodesenvolvimento, nesse grupo tão heterogêneo de pacientes, que a gente tratou num vídeo que eu já postei no YouTube, o link está aqui na bio, onde eu vou englobar alterações sensoriais, alterações da atenção, da memória, da metacognição, função motora e etc. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, basta você acessar meu canal no YouTube e dar uma olhada nos vídeos que eu preparei para vocês.